Bom, gente, vamos começar então. Hoje o tema, na verdade, vou explicar aqui o porquê, né, do início dessa live hoje. Na semana passada, nós terminamos a primeira turma do curso LGPD para profissionais, que eram as segundas e quartas, né, nesse horário, das 7h30 até 10h30, às vezes 11, um pouquinho mais. E quando a gente, né, semana passada, na quarta-feira, ficou aquele e agora, né? O que a gente vai fazer sem os nossos encontros? Então a gente inventou aqui uma live, um debates para a gente se encontrar aí, pelo menos na segunda-feira, a gente ainda tem alguns encontros pela frente, para continuarmos as nossas discussões. Então foi um curso rápido, mas bem com muito conteúdo, né? Mesmo porque ele era uma questão mais de fundamentos e aspectos práticos, mas todo mundo exigiu muito aprofundamento e aí a gente foi entrando realmente em discussões bem mais profundas. E essa é uma delas, né? A questão do legítimo interesse, de como que a gente faz para conseguir utilizar essa base legal do legítimo interesse de uma forma eficiente, tendo certeza de que, né, ou pelo menos tendo aí um maior respaldo jurídico a respeito de você utilizar para uma determinada finalidade e conseguir, de fato, suportar esse seu fundamento. Então, a nossa interação aqui, tá? Eu tô olhando o chat. E eu vou dar aqui alguns conceitos para a gente conversar um pouco sobre alguns tópicos, trazer as polêmicas para a nossa discussão e aí pessoal aí que vai pedir para solicitar, né? Eu combinei com os alunos, quem quiser pedir para solicitar, para debater, para a gente conversar sobre algum ponto, fica à vontade. Assim que a gente abrir as questões, quem quiser falar sobre o assunto, pode pedir para participar e eu libero aqui, tá bom? Mas primeiro eu vou trazer as polêmicas, tá? Como a gente sempre faz. Fiz aqui algumas anotações para a gente conseguir passar também por alguns conceitos, né? Uma primeira avaliação. Então, o legítimo interesse nada mais é do que uma das hipóteses que autorizam o tratamento do dado pessoal. Então, quando a empresa avaliar como eu uso os meus dados no dia a dia, né? Será que eu posso continuar utilizando os dados dessa forma ou não? Além de vários outros requisitos da lei, um deles é que você enquadre essa utilização dentro de uma base legal. E uma delas, que é realmente a mais polêmica, é o legítimo interesse. O legítimo interesse, ele tem alguns requisitos, mas a gente precisa primeiro acabar aí com alguns mitos. Não existe, né, e aí até para a gente trazer aí algumas coisas para nossa conversa, não existe valoração em relação a essas bases legais, tá? Quem aí depois vai anotando o que tiver para falar, tá? Eu tô trazendo algumas afirmações e quem não tiver aí confortável, hoje é o dia do debate do legítimo interesse. Tá? Mas de certa forma a gente não tem, né, um equilíbrio aí, um desequilíbrio entre as bases legais utilizadas. O legítimo interesse ele é tão justificável como consentimento, como execução de contrato, como qualquer outra base legal. E isso é um grande mito que as empresas acabam trazendo. Às vezes a gente tem aí um trabalho de tentar convencer, de convencimento da empresa de que o legítimo interesse está ali na lei para ser utilizado. Porque eles falam, não, eu vou me garantir com consentimento, ou vou me garantir de alguma outra forma. E quando a gente avalia também, né, estudando um pouco o que tem acontecido fora, a gente sabe que na Europa tem a legislação muito parecida com a nossa, que já está em vigor há 2 anos, que foi aprovada há 4 anos. Então a gente tem aí um caminho andado pela frente lá que a gente acaba utilizando. E lá a gente teve aí pesquisas indicando que a base mais utilizada é o legítimo interesse lá fora. Tá? Então isso a gente ainda precisa acabar com alguns mitos aqui. E de fato esse é um deles. Uma outra questão que também a gente acaba esquecendo é que o legítimo interesse não é uma base legal que pode ser utilizada quando a gente fala de dado pessoal sensível, que são aqueles dados relacionados à saúde, religião, vida sexual, opinião política. Então, dados pessoais que a lei define
como sensíveis, a gente não tem, pelo menos aqui no Brasil, essa possibilidade de usar o legítimo interesse, tá? No GDPR, o regulamento europeu, ele tem essa possibilidade. Então, quando a gente está estudando material de fora, a gente também precisa ter isso aí na cabeça de que algumas questões são diferentes, mas são bem poucas, tá? E, aliás, a gente está falando sobre alguns materiais, eu vou trazer aqui algumas polêmicas e no final eu vou colocar aqui no chat todo o material que eu estou indicando, tá? Tem os links, tudo direitinho. Se eu não conseguir colocar aqui, pela minha limitação de usar lives e tudo mais, né? Na verdade, ao vivo do meu próprio Instagram é a primeira que eu faço. Eu sempre estou sendo convidada aí por algumas pessoas, mas nunca fiz eu mesma. Mas se eu conseguir colocar aqui no chat, eu deixei separado para colocar, tá? Senão eu coloco depois no story, num post, mas a gente consegue passar o material todo. Uma outra coisa para a gente deixar aqui todo mundo, né, no mesmo patamar. Quais são os fundamentos, né? O que a lei estabelece que é o legítimo interesse? Então, o legítimo interesse é uma fundamentação para a empresa poder tratar os dados e esse legítimo interesse ele pode ser utilizado quando, né? Quando a gente tem o interesse legítimo do controlador ou o interesse legítimo de terceiros, tá? A gente já vai trazer alguns exemplos sobre isso. Aí, a lei excetua o seguinte: exceto no caso de prevalecerem os direitos e liberdades fundamentais dos indivíduos. Então, de certa forma, você percebe que a gente tem que balancear. O que é um direito de um e o que é o direito do outro, né? Será que o meu interesse se sobrepõe ao interesse individual ou se sobrepõe ao interesse coletivo, né? Ou quando a gente está falando de interesse de terceiro, por exemplo, o interesse da sociedade em relação a alguma questão de segurança, será que esse interesse se sobrepõe a um direito individual? Então, a gente precisa colocar na balança, não tem jeito. Outras questões, né, a lei ela traz de forma exemplificativa, e aqui também a gente precisa sempre prestar atenção. A lei colocou, né, que o legítimo interesse ele pode ser usado em situações para finalidades legítimas. Então, o que é legítima? É aquilo que não é proibido pela lei. E situações concretas. Por que a gente tem situações concretas aqui? Porque quando a gente coleta o dado, é muito comum que às vezes a empresa não tenha toda, né, a avaliação daquilo que ela pode querer utilizar esse dado futuramente. E às vezes novos produtos, novos serviços surgem e surge a necessidade. Mas você não pode de cara coletar uma informação baseada no legítimo interesse em uma situação que não é concreta. Então, vai que um dia eu quero usar essa informação para fazer alguma promoção, né? Não, não pode, tem que ser uma situação concreta, é isso que a lei determina, tá? E eles colocam dois exemplos, e aí já é bem claro, tá? A lei fala, inclusive, mas não se limitando, e aí ela traz apoio e promoção, né, das atividades do controlador, ou proteção em relação ao titular, do exercício regular de seus direitos, né, para prestação de serviços que os beneficiem. E aqui tem um grande ponto que vai ser aí o ponto de maior debate, eu acho. Respeitadas as legítimas expectativas, né, do titular. Então, alguns exemplos, né? Prospecção de novos clientes, marketing, melhoria de produtos e serviços, profiling, combate à fraude, background check nas relações de emprego, criação de lista de pessoas politicamente expostas. E aí, o que é muito comum? É muito comum a gente olhar exemplos e achar que na prática, qualquer situação que a gente está vendo ali como um exemplo de como o legítimo interesse é muito utilizado, a gente falar legítimo interesse, pronto, né? Acabou. E não fazer uma avaliação mais aprofundada, tá? Esse é um outro ponto de debate já. Outros critérios, tá? O que a lei também fala quando tem legítimo interesse? A gente já está acabando os critérios para começar as polêmicas. A lei fala o seguinte, que quando você trata o dado pessoal, né? Você coleta, utiliza dados de pessoas físicas pelo interesse do controlador, você precisa tratar os dados somente estritamente necessários. Então, assim, como a gente tem o princípio da necessidade, que é só tratar os dados de acordo com a finalidade,
A intenção aqui é de realmente trazer isso de uma forma até mais forte, né? Ou seja, os dados estritamente necessários. Qualquer coisa que você fale, esse talvez, já alerta sinal vermelho. Outra questão, o controlador deve adotar medidas para garantir a transparência. E a autoridade nacional pode pedir um relatório de impacto à proteção de dados, né? Um relatório de riscos chamado de DPIA lá fora, na Europa. E aí a gente tem aqui alguns desses principais requisitos. O que a gente tem que sempre lembrar na prática eu estou definindo uma base legal. Isso quer dizer que se eu escrever lá, essa finalidade que eu uso o dado, então vamos supor, estou fazendo um marketing para clientes que já estão no meu banco de dados e eu quero mandar uma mala direta. Aí chegamos à conclusão que a base legal é o legítimo interesse. Tá pronto? Legitimou? Tudo certo? Não, a gente sempre tem que olhar a lei como um todo. Então, todos os princípios estão sendo analisados, temos todas as bases legais, né? A gente avaliou todas e de fato o legítimo interesse é a melhor opção, tem segurança, deu transparência, está usando só para essa finalidade informada. Então a gente precisa de fato avaliar o contexto como um todo. E isso eu vejo que muitas vezes se perde, tá? Se perde porque na hora que a gente está dentro de um projeto, e a gente já passou por alguns pontos desses, a gente tende a seguir um passo a passo e a bater um martelo ali na base legal, esquecendo ainda de avaliar outras situações, tá? E é isso que a gente vai falar hoje sobre essas questões das polêmicas, tá bom? Vou fazer um resumão disso que eu falei até agora para a gente trazer algumas questões. Então, quando eu falar base legal do legítimo interesse, o que eu tenho que pensar? Com base em tudo isso que a gente falou até agora, eu tenho que pensar: tem interesse legítimo, né? Uma situação que é prevista em lei, né? Ou não uma obrigação legal propriamente dita, mas algo que não é proibido por lei. Eu tenho uma situação concreta, eu estou utilizando para essa finalidade os dados estritamente necessários, eu estou respeitando os direitos e liberdades dos titulares, eu estou respeitando as expectativas desses titulares, eu tenho medidas para garantir a transparência, a segurança desses dados, eu fiz uma avaliação do impacto que a utilização dos dados dessa forma, elas trazem para o indivíduo, né? Fiz aquele balanceamento. E aí, a gente avalia que definir a base legal do legítimo interesse não é tão simples como a gente imagina. Ou seja, eu não vou pensar, profiling, marketing, legítimo interesse, sabe? Pronto e acabou. Não, eu preciso avaliar todos os dados que estão envolvidos naquele tratamento, na utilização daqueles dados. Eu preciso verificar como que está indicado isso na política de privacidade, como que foi informado para o titular no momento da coleta ou em momento posterior, né? Quando a gente está avaliando as questões aí dentro da própria política. Então, a gente tem que sempre... O legítimo interesse é um ponto que ele abre portas para as empresas poderem utilizar dados para outras finalidades, para finalidades secundárias, mas, por outro lado, ele traz obrigações para o controlador, né, para as pessoas que estão utilizando ali os dados, que respondem pelo uso dos dados pessoais, eles trazem um grau maior de avaliação. E aí a gente tem chegamos aqui no nosso primeiro ponto. Depois que eu fiz toda essa avaliação, né, o que eu tenho que fazer com isso? Como que eu vou comprovar se a autoridade me pergunta ou algum outro órgão, né, de defesa do consumidor me questiona qual foi o critério que você utilizou para definir esse tratamento no legítimo interesse, né? Quais são as salvaguardas, qual foi a transparência, realmente são os dados mínimos necessários. Então, como que a gente demonstra? Você tem que documentar? Você não tem que documentar? Como que está definido na lei, Denise? Na lei não diz nada. Na lei diz que você tem que balancear, né, o interesse do controlador com os direitos e liberdades do indivíduo e, se a autoridade pedir, você tem que ter um relatório de risco. E por que eu estou perguntando isso?
Porque na Europa a gente tem um documento bem definido que chama LIA, Legitimate Interest Assessment. A tradução dele é um teste de proporcionalidade ou um teste dos 4 passos, né, como algumas pessoas chamam. Mas para que ele serve, né? Justamente para documentar se você avaliou tudo isso. E ele é muito interessante porque ele vai te dar um passo a passo. Você não vai esquecer desses requisitos. Então, quando você falar, bom, legítimo interesse, vamos olhar os requisitos do teste dos 4 passos, né? Do teste de proporcionalidade, que tenho legitimidade, só dados necessários, esse interesse é do controlador ou é de terceiro, quais são as medidas de segurança, salvaguardas que eu estou dando para os indivíduos, é a expectativa deles que os dados sejam tratados dessa forma, e eu vou passando isso, passo a passo. Quando eu esbarro em alguma coisa, eu tenho um ponto de atenção, aí eu vou avaliar esse risco com mais cautela. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque na prática, a gente sente não digo só um receio, né, dos clientes, mas também é uma burocracia. E às vezes a gente tem empresas grandes que não é tão fácil você, para cada vez que usa o legítimo interesse, você documentar isso, né? Você indicar que de fato você fez todo esse passo a passo. Por outro lado, se você não documenta, quando você for questionado, você não vai ter aquela resposta pronta, né, de prontidão. Você vai ter que avaliar tudo de novo. E essa é a realidade. Às vezes as pessoas que estão no projeto hoje saem da empresa amanhã, aí quando a autoridade vem questionar, as pessoas que estavam envolvidas ali não têm mais aquelas informações, então isso fica de fato muito complicado. A melhor coisa é sempre documentar. E a gente tem várias situações, tá? Prática mesmo. O que tem acontecido? A gente tem indicado que é recomendável, e aí, né, sempre bom, a gente sempre fala isso, recomendável, por quê? Na lei não diz que é obrigatório. Então é recomendável que você faça essa avaliação para a utilização do legítimo interesse. E nessa recomendação, você pode também avaliar se a empresa é uma grande empresa e que tem várias situações que ela usa o legítimo interesse, ela pode fazer o teste nas situações de maior risco, né? Documentar as situações de maior risco e ir fazendo isso aos poucos, tá? Então isso também é algo a se pensar, tá? E a propor também para o cliente, olha, sua fase de implementação, qual vai ser o plano de ação, né? A gente precisa fazer tudo isso agora, correndo, vai inviabilizar, vai parar as atividades da empresa, as pessoas estão fazendo outras coisas, têm suas funções do dia a dia. Então a gente sabe que na prática isso não é algo tão simples como quando a gente fala assim, né, de certa forma, de fazer o teste. Eu sei que muita gente acaba pensando, mas por que não fazer? Né? Mas de fato, às vezes a burocracia é muito grande, é um passo adicional que a empresa às vezes não tem fôlego, não tem braço e acaba ficando ali um pouco perdido, tá? Se alguém quiser participar aí, vai mandando a solicitação. Na verdade, a gente, né, combinou que nessas lives, debates, a gente vai abrir as solicitações para os alunos, para a gente poder continuar essas conversas. Mas todo mundo que quiser participar, mandar qualquer informação aí no chat, fica à vontade. Então, de qualquer forma, essa é uma das primeiras polêmicas, tá? Legítimo interesse, quando que ele é válido, quando que não é. Então, sempre o cuidado é olhar na prática, né, aquela atividade. A gente vai passar daqui a pouco por algumas questões aqui, mas sempre olhar como que esse dado é tratado pelo cliente, como que ele foi coletado, né? Qual foi a transparência que foi dada. É muito comum que quando a gente começa a trabalhar com essas questões de privacidade e proteção de dados, que as pessoas venham com questões mais simples, né? Falando, olha, o cliente faz isso, isso e isso. Pode ser legítimo interesse? E às vezes, né, a gente acaba dando uma resposta um pouco mais solta, assim, porque você tem que analisar muito mais coisa, né? Vocês veem a quantidade de requisitos, ele é muito amplo. Então, quando a gente traz exemplos, é porque geralmente a gente pode avaliar que aquela situação ela tem uma tendência a ser um legítimo interesse. Por exemplo, a prospecção de clientes. Dá para ser o consentimento? É bem difícil, você não tem nem ainda informação, você não teve contato com ele, como que você vai fazer isso, né?
como que você tem aqueles dados? Se é de forma legítima que você coletou os dados, você pode fazer ali a prospecção pelo legítimo interesse. A Manu colocou aqui a pergunta, né? Se poderia tratar biometria por legítimo interesse. Aí é aquilo que a gente falou lá no início, né? A biometria é dado pessoal sensível. E dado pessoal sensível, né, você não tem a opção de usar a base legal do legítimo interesse. Então, geralmente, quando a gente fala biometria, para que serve, né? Se for para autenticação em sistemas eletrônicos, você tem a base legal correta, né? Lá no artigo 11º, que é para a prevenção à fraude e segurança do titular. Mas você não pode usar o legítimo interesse. De certa forma, quando a gente está trabalhando aí no setor da saúde, a gente vê algumas questões que a evolução das coisas estão trazendo, às vezes, em alguns casos, a necessidade de ter o legítimo interesse quando a gente fala de dado pessoal sensível. Assim como a gente tem na Europa, essa possibilidade. Então, às vezes, o texto da lei ele vem mais restritivo para a autoridade regulamentar e poder abrir algumas possibilidades. Por enquanto, não tem essa possibilidade, tá? A gente está bem claro, para dado pessoal sensível, você não pode escolher a base legal do legítimo interesse. Então, essa primeira polêmica, né, é em relação à documentação, ao LIA, que é o teste de legítimo interesse, se ele é ou não obrigatório. E aí tem algumas empresas que acabam, se não é obrigatório, não preciso fazer e tudo mais. Não tem problema nenhum, tá? Não fazer, quer dizer, não tem problema nenhum a questão se a empresa vai ou não acatar a sua recomendação. Mas você tem que recomendar, você tem que fazer essa avaliação. Se você está aí internamente trabalhando com essas questões, né, na sua empresa, é bom que mesmo que isso seja feito aos poucos, pelo risco, que tenha essa documentação. A gente tem uma outra questão polêmica que é a seguinte, né? Mas o dado tá lá na rede social, eu posso usar pelo legítimo interesse? Acho que até o Nicolas, não sei se está aqui, acho que tá. Ele me perguntou esses dias, olha, a pessoa tem lá no site dela as informações e tal, e eu tô querendo oferecer um produto que tem tudo a ver com aquele serviço que ela oferece. Eu posso entrar em contato para isso? E aqui tá, né? A gente tem aqui as respostas. O que a lei fala sobre esses dados que estão, né, na internet ou em outros meios? Quando o dado ele é público, ou seja, é dado que está lá no Diário Oficial, na Junta Comercial, na Receita Federal, ele tem que ser tratado, né, para finalidade, considerando a finalidade pela qual ele foi tornado público, boa-fé e o interesse público daquela questão. Então, por exemplo, o dado está lá na junta comercial e as pessoas estão oferecendo serviços. Quando a pessoa cadastra a empresa dela, abre a empresa dela, já vem um monte de outras empresas oferecendo algum tipo de serviço. Foi para isso que o dado foi tornado público, né? Não é por isso que as informações dos sócios, dos administradores estão lá na junta comercial. Outra questão é quando o próprio titular, ele coloca o seu dado, ele torna o seu dado público, então redes sociais, né, ou qualquer outro tipo de situação, nos sites, blogs. Nesses casos, nos dois casos, né, tanto nas questões de quando o dado ele já está lá publicamente para uma finalidade pública, ou quando o próprio titular coloca o dado na rede social, eu posso pegar aquele dado e usar pelo legítimo interesse? Então é a mesma questão, tá, gente? A gente avaliar com base lá na proporcionalidade, em todos aqueles requisitos que a gente viu. Porque o que a lei determina, né? Ela fala o seguinte, vou até ler aqui o artigo para falar letra por letra para vocês. O tratamento, né, posterior em relação a esses dados tornados públicos ou que já estão públicos, ele pode ser realizado para novas finalidades, desde que observados os propósitos legítimos, olha lá o legítimo interesse, e específicos, ou seja, não é uma situação abstrata, para o novo tratamento e preservação do direito do titular, assim como dos fundamentos e dos princípios previstos na lei.
Então, é você prever, né? Você dar transparência de alguma forma, você ter medidas de segurança daquele dado, você ter medidas se aquele titular ele não quiser mais receber o seu contato, não quiser mais receber nenhum tipo de comunicação, ele ter o direito facilitado de não receber mais o marketing ou de qualquer outra forma que o dado dele seja tratado. Então, é isso que a gente também tem, às vezes, algumas questões que a gente avalia. Ah, mas o dado está na internet, eu não sei se eu posso usar o legítimo interesse. Então, a gente tem um artigo também específico. Tá dizendo, aqui é uma carta branca, que o dado está na internet, eu vou colocar legítimo interesse e vou, né, seguir a vida? Não está dizendo isso. Está dizendo que você precisa considerar todos aqueles requisitos que a gente mencionou. Dado de criança, né? A gente pode usar o legítimo interesse? A gente também não tem, né, criança e adolescente. A gente também não tem algo proibindo na lei. E na Europa, a gente tem as autoridades indicando que pode ser usado pelo legítimo interesse, mas que você tem que ter um cuidado extra, né? Que são aqueles cuidados que a gente também tem na nossa lei, de como você vai dar transparência para esse tipo de titular, tratar o dado com uma segurança maior, e assim por diante. Mas a gente não tem uma orientação direta da autoridade dessa possibilidade, mas pela legislação a gente não tem uma proibição. Então vamos falar sobre algumas polêmicas dessas que a gente comentou e qual é o posicionamento que a gente viu em decisões que foram proferidas por cortes, por autoridades europeias, tá? Então, uma questão que é muito comum, como a gente comentou, são as empresas realizarem, né, o perfilamento, ali, o profiling dos seus clientes e indicar como legítimo interesse, sem fazer nenhum outro tipo de avaliação. Então, eu preciso do consentimento, eu vou falar para o cliente, olha, é o seguinte, esses dados que eu coletei, eu vou te classificar, né, pela sua idade, pelo produto que você comprou, se você é homem ou mulher, né? Vou fazer o seu perfilamento, que a gente fala. Então, eu preciso do consentimento ou eu posso usar o legítimo interesse? E aquilo que a gente comentou. Geralmente, é muito comum usar o legítimo interesse para finalidades de profiling. Ah, mas qual que é a polêmica então? A polêmica é que não é bater o martelo, né? Que é isso que eu vim falar muito para vocês hoje. Não é bater o martelo, profiling e legítimo interesse. Você precisa avaliar a situação e o contexto. E aí eu vou trazer para vocês o que as autoridades de fora já se manifestaram em relação a isso. E é bem importante também para a gente, quando a gente olha essas situações, a gente trazer o que pode ter de risco nesses casos concretos, tá? Então, no profiling, o que eles costumam olhar para ver se o legítimo interesse está de acordo ou não? O nível de detalhe desse perfilamento. Então, se eu sou uma empresa de vestimenta, né? De roupa, sou uma loja e eu faço profiling para poder mostrar produtos que aquela pessoa se interessa, né? O que ela já comprou anteriormente. Então, o que eu vou ver? Se é homem ou mulher, a faixa etária, os produtos que ela adquiriu. Agora, eu preciso fazer, né, ter muito mais dados sobre ela. Qual a região que ela mora? Isso eu preciso saber para roupa? Depende, né? Sei lá, se a gente está falando, ela mora lá em outro país aí que usa um tipo de roupa diferente. Mas, em modo geral, né, de forma geral, a gente não precisaria de um nível muito específico de informações ou de coletar tantas informações da pessoa a ponto de, às vezes, a empresa conhecer mais o titular do que ele mesmo, né? Que essa é a brincadeira que a gente faz muitas vezes aí com Google, Facebook. Então, eles olham esse tipo de situação. E nesse contexto do nível de detalhe, o que é avaliado? Se é muito amplo, né? Qual que é a amplitude desse perfilamento? Né? Como que é feita essa segmentação? Isso é feito de forma granular, ou seja, né, a cada passo que a empresa vai dar, ela faz uma segmentação para uma determinada questão. Então, ela não faz logo de cara, coleta uma ficha enorme e fala, não, é porque eu preciso fazer um profiling, eu preciso saber todas as informações dessa pessoa, né? Isso vai sendo feito aos poucos. À medida que a empresa conhece melhor os seus clientes,
ela vai tratando esses dados para essa finalidade. Então, por isso que não é, né, de cara o profiling legítimo interesse. Pode ser, mas a gente pode avaliar com a empresa será que você precisa realmente fazer toda essa avaliação, essa segmentação dos seus clientes, ou será que você poderia parar aqui em um determinado momento para essa finalidade que você está dizendo que você usa? A outra questão é em que aspecto que o titular tem consciência, tem transparência de como que é feito esse profiling. Então hoje é muito comum que a gente, um dos grandes pontos que a gente costuma colocar nas políticas de privacidade é se a empresa faz ou não o perfilamento, se isso é feito por decisão automatizada, todas essas questões que agora a gente tem que dar transparência. Porque se você não tem transparência, se você não tem uma expectativa daquele titular, você pode ter um risco adicional da autoridade entender que você não avaliou direito o legítimo interesse e do titular se sentir lesado de alguma forma, tá? Outro ponto, qual é o impacto que esse perfilamento pode causar para o indivíduo? Né? Então, às vezes você está tratando de uma forma que pode ser discriminatória e nem percebeu porque você não parou para fazer uma análise mais aprofundada sobre o assunto. Né? Quais são as salvaguardas que você dá, né, para o cliente, as garantias que você dá para ele de que os dados estão sendo tratados de forma segura, de que os dados eles estão corretos, você tem meios de atualizar essas informações. E aí a gente fala, por exemplo, de perfilamento para fins de crédito. Se você tem informações desatualizadas, você pode até usar aquela informação de forma discriminatória. Então isso é muito importante, você ter mecanismos para atualizar aquelas informações, mesmo que seja, né, ali você esteja coletando mais dados, mas que tenha uma finalidade, e você ter garantias de transparência, de segurança. Então, o que a gente vê, né, o que já foi dito lá fora por autoridades de lá? Que seria difícil para os controladores justificar o uso de interesses legítimos como base legal quando o tratamento dos dados ele é invasivo, por exemplo, práticas de rastreamento para fins de marketing ou publicidade. Então, por isso que a gente vê que essas questões de cookies têm aparecido cada vez mais a solicitação do consentimento, porque dificilmente, se você não tiver lá a informação, né, aquela pessoa ela tem já de cara uma expectativa de que você está rastreando ela. E isso é uma questão que ela é muito individual, ela é muito invasiva de qualquer forma, você coletar qualquer tipo de informação que ela esteja visualizando na internet. Então ela tem que de fato te permitir, você não poderia tratar isso como legítimo interesse, tá? Então são esse tipo de situação, não é profiling, né? É muito comum a gente falar legítimo interesse. Então vocês viram que tem algumas questões que de fato a gente pode haver um risco quando fala do legítimo interesse aqui no profiling. A mesma coisa quando a gente fala de dados pessoais dos empregados. Por quê? O dado pessoal de empregado, a gente já tem aí entendimentos indicando que o empregado, quando ele dá algum tipo de consentimento, esse consentimento geralmente não pode ser considerado um consentimento livre, né? Uma manifestação de vontade livre, porque você tem, de certa forma, uma relação de desequilíbrio entre o empregador e o empregado. Então é muito comum que você use outras bases legais, como execução de contrato, obrigação legal e o legítimo interesse. Dentro da relação de emprego, o legítimo interesse é muito utilizado em questões de background check, monitoramento, né, avaliação aí de como os empregados estão agindo em relação até às condutas de ética. Então isso é comum. O que a gente vê de risco nessas situações? E aí vou ler aqui para vocês, tá? O que foi já indicado em cortes na Europa. Precisam ter várias condições para usar o legítimo interesse em dados de funcionários, né, de empregados, e principalmente fazer o teste de proporcionalidade. É essencial que medidas específicas de mitigação estejam presentes para assegurar o equilíbrio adequado entre o legítimo interesse do empregador e os direitos do empregado, especialmente quando a gente fala de fiscalização dos trabalhadores.
E aí, quais são os pontos aqui que eu vejo muito nos projetos, né, na prática? Quando a gente fala dessas questões de monitoramento, a gente pergunta, mas como que é feito esse monitoramento, né? Vocês monitoram quando tem alguma suspeita, algum sinal? Aí às vezes a pessoa fala, não, sempre é monitorado por via das dúvidas. E aí isso é que a gente vê que autoridades de fora acabam verificando que você está sobrepondo um interesse do empregador e deixando de lado o direito, né, do indivíduo. O que exatamente a gente pode avaliar dentro de caso a caso? A questão geográfica, né? Então, monitoramento só em determinados locais, né? Em lugares específicos. Não precisaria monitorar áreas perto do banheiro, salas de descanso que você deixa ali para os empregados. Então, locais que eles realmente não esperam estar sendo monitorados. E isso, inclusive, já aconteceu, né, na corte alemã, da empresa ter que readmitir um funcionário que foi mandado embora, tendo sido indicado, né, que ele foi mandado embora por justa causa, porque disse que ele não tinha efetividade, porque ele ficava muito no Facebook e em redes sociais em geral. E o que a corte julgou foi que a empresa tinha meios menos invasivos para garantir a eficácia, né, daquele empregado, ou seja, bloquear o uso de redes sociais dos empregados em geral e não monitorar 24 horas por dia. Então, são essas situações que a gente tem que ter um equilíbrio, mesmo quando a gente fala do legítimo interesse. Também fala sobre o tempo de monitoramento, né? Como que você faz esse monitoramento? Você faz assim por amostragem, às vezes monitora ali um, vê o que está fazendo, às vezes o outro, em determinados períodos, ou é contínuo. Então, isso também já soa um alerta. Contínuo. Mas será que faz sentido? Será que precisa mesmo desse monitoramento contínuo? Então aqui a gente tem mais uma situação onde seria muito comum que a pessoa lá na empresa te fale, olha, qual é a finalidade que você usa o dado? Eu monitoro os funcionários para avaliação por interesse da empresa. Ah, pronto, legítimo interesse, né? A gente não tem uma obrigação legal, não é necessário para a execução do contrato. Pronto, legítimo, não vou pedir consentimento, porque o consentimento não é bem visto na relação empregador-empregado, vai falar que não foi livre, vou para o legítimo interesse, sem avaliar nada mais. Aí é que está o risco. Você não pode deixar de avaliar outras situações, né? Deixar de avaliar se tem alguma outra forma de você garantir aquela finalidade que você precisa de uma forma menos intrusiva para o titular. Vamos falar aqui de mais uma outra questão, tá? Quando a gente faz, né, avaliações com base no legítimo interesse em serviços financeiros. Peraí, deixa eu voltar aqui um pouquinho, que alguém está perguntando. E o monitoramento para a questão de segurança do funcionário? Aí é que a gente fala, né? Mas você tem que avaliar, de certa forma, é aquele primeiro sinalzinho. Monitoramento, questão de segurança, legítimo interesse, até de terceiro, né, até do próprio titular ali, você vai fazer o monitoramento. Geralmente, quando que você faz esse monitoramento para questões de segurança? Na entrada e saída, né, do prédio, em alguns lugares onde pode ter algum tipo de risco em relação a essas questões de segurança, mas muitas vezes não seria necessário um monitoramento o tempo inteiro do que ele faz no computador, de câmeras por todo lado e em todos os lugares. Então é avaliar se para essa finalidade, dentro daquele cliente, daquele setor, daquela empresa específica, faz sentido esse monitoramento o tempo todo, tá? Vou dar um exemplo. Já teve casos que a gente falou, não, esse monitoramento o tempo todo tá passando do limite porque não tem necessidade. Agora, teve um outro caso que era um supermercado, que é um supermercado que atende, né, um público em regiões que são perigosas, e eles falaram, olha, a gente precisa sim desse monitoramento todo, porque a gente já teve vários casos aqui de colocar em perigo tanto os nossos clientes quanto os nossos funcionários. Então você vê que nesse caso a gente balanceou. Tá? Não é que não pode usar, não é que não pode ter, mas você precisa ter justificativa, você precisa pelo menos pensar se de fato isso faz sentido, se de fato você tem argumentos para todos os requisitos do legítimo interesse.
Serviços de produtos do empregador dentro do legítimo interesse? Geralmente sim, viu, Carolina? Geralmente sim. A gente tem questões, né, que acaba sendo ali para o próprio contrato, que são aquelas informações, né, de tempos em tempos que a empresa passa, jornalzinho, essas coisas. E para oferecer produtos, geralmente é sim o legítimo interesse, tá? Você está agindo na expectativa daquele titular, você não está ferindo nenhum direito, você tem que dar opção para ele, se ele não quiser mais receber aquelas informações, né, de certa forma. Mas geralmente isso a gente não costuma ver nenhum tipo de problema. No setor financeiro, a gente teve já algumas avaliações, principalmente lá, e aqui esse que eu vou falar especificamente, da Autoridade de Proteção de Dados na Espanha, que trouxe uma orientação específica para o setor financeiro em relação ao uso do legítimo interesse. Então eu vou falar aqui algumas questões, mas a gente precisa ter também em mente que o setor financeiro, lá na Europa, eles acabam tratando muitas questões do que a gente vai acabar vendo aqui como proteção do crédito, eles usam como legítimo interesse, porque lá eles não têm a base legal de proteção do crédito, tá? Então, quando a gente avalia lá como que as autoridades elas tratam essas informações, a gente acaba tendo tudo baseado no legítimo interesse para o setor financeiro, tudo que eu vou dizer aqui, essas questões, né? Por exemplo, lá eles estavam dizendo para o setor bancário que entidades financeiras podem tratar os dados com base no legítimo interesse para análise da qualidade do crédito. Então, e um ponto que eles colocaram você vai analisar o crédito, mas você não pode coletar essas informações para oferecer produtos que não foram solicitados pelo cliente. Tá? E eu já vi isso acontecer, inclusive, em cliente, porque eles faziam uma análise do crédito antes mesmo do cliente solicitar um cartão de crédito e tudo mais. Então, a pessoa pedia o CPF na nota e eles já avaliavam o crédito para oferecer o produto. Então, aqui a gente colocou um risco. Por quê? Porque você fazendo uma análise de crédito, você pode fazer pelo interesse legítimo, você pode fazer até pela proteção do crédito, se a gente está falando aqui no Brasil. Mas se aquele cliente não te solicitou aquele produto, por que você está fazendo essa análise, né, antes? Será que justifica pelo legítimo interesse? Então você precisa fazer o teste de proporcionalidade e avaliar se de fato no seu cliente isso faz sentido, tá? Transferência de dados entre empresas para prevenção de fraude. Então isso também é muito comum, tá? E aqui acontece bastante de empresas aí do setor de serviços financeiros compartilharem dados entre elas para prevenção da fraude. E a gente vê que aqui também a gente consegue indicar nessa base legal sem muitas restrições, tá? Outro exemplo, garantir a segurança da rede e da informação, como prevenir acesso não autorizado. Sabe aquele monitoramento que o setor financeiro faz e às vezes você vai fazer uma compra fora de hora e aí o seu cartão é recusado e eles falam, olha, que com base no seu hábito de consumo, você não costuma comprar na madrugada, então a gente bloqueou para a sua segurança. Então isso daqui são questões de legítimo interesse, tá? Não sei como eu faço para ver uma pergunta aqui do chat que passou. Deixa eu tentar ver que o pessoal está na discussão aqui. Promoção de shopping. Como justificar coleta de dados de menor de idade? O que a gente tem sobre criança e adolescente, né? A gente fugindo um pouquinho, mais pouquinho, porque a gente acaba falando acabei de falar um pouco do consentimento, do legítimo interesse para criança e adolescente. Na Europa é permitido o uso do legítimo interesse para criança e adolescente, mas eles dizem que você precisa ter um grau, né, maior de preocupação, de cuidado com esses dados. Aqui no Brasil é muito comum a gente achar que dado de criança e adolescente só pode ser tratado pelo consentimento. E não é isso que está indicado na lei, né? Claro que a autoridade ainda vai se manifestar, mas o que a lei fala é que se a base legal for o consentimento, você precisa ter o consentimento dos pais ou dos responsáveis. Qual que é o grande ponto aqui, né? O grande ponto é que a gente acaba tendo que avaliar
Não só a questão da base legal, mas também da capacidade civil dessas pessoas. Então é muito comum a gente falar, olha, um adolescente entre 16 e 18 anos, ele pode, né, ter esse tratamento dos dados ali pela manifestação dele. Ele está participando da promoção, ele mesmo está ali fazendo o cadastro dele e tudo mais. Menor de 16 é mais difícil a gente fazer esse tipo de avaliação, tá? Inclusive até no shopping que eu fui, né, furando a pandemia, brincadeira, mas num shopping que eu fui recentemente, eu vi lá que eles colocaram que você estava assumindo que aquelas promoções eram para maiores de 18 anos e que você estava assumindo ali, dando a sua garantia de que era maior de 18. É claro que não é algo que eles conseguem, se alguém for lá e clicar que é maior de 18, não era, eles não conferem a documentação. Mas essa é uma forma que ela é justificável de você avaliar a idade, né, da pessoa por uma manifestação dela. Então eu não vejo assim, entre 16 e 18, não vejo grandes problemas. Com menos de 16, aí eu acho que já fica mais complicado e não é recomendável. A gente acaba falando para o cliente, olha, você vai ter um risco maior, até por questões de validade do ato jurídico em si, né? De validade ali da participação dele, de inclusão dele no seu banco de dados. Se for aplicativo é mais difícil. Então, na verdade, no dado de criança e adolescente tem um artigo na lei que fala que o controlador ele tem que ter meios de verificar se de fato, né, qual é a idade, se de fato aquela pessoa ela tem capacidade para estar ali dando o consentimento dela ou dando algum tipo de dados sem precisar de um responsável. E isso é que muitos sites colocam, né? Qual é a data do seu nascimento, ao invés de colocar só sim ou não. Porque de repente uma criança, por exemplo, meu filho às vezes ele vem me perguntar, mãe, o que eu tenho que colocar aqui? Se fosse só sim e não, às vezes ele clicaria em qualquer um e de repente ativaria. Então tem formas de você tornar isso um pouco menos arriscado ou mostrando que você está tomando medidas adequadas ou que estão ao seu alcance. Vamos passar aqui para a gente ainda conseguir abrir aqui para conversar. O que eu ia falar para vocês era do caso Experian, né? Foi um caso julgado fora, no Reino Unido, mas que a gente tem muito disso dentro de quase todos os projetos de LGPD. Porque aqui no Brasil, a Experian lá fora, ela é a Serasa Experian. E o que acontece? Eles têm um serviço que todo mundo conhece, que é de birô de crédito, né? De avaliação, negativação e tudo mais, de ter as informações que muitas vezes os bancos solicitam, as empresas solicitam para avaliação de crédito. Só que aí já há algum tempo eles oferecem outros serviços, né? Os serviços de perfilamento, venda de banco de dados e questões aí que acabam saindo um pouco daquele escopo, talvez eu digo, né? Porque a gente vai entrar aqui numa discussão, esperar. Então, o que aconteceu? Desde 2018, a autoridade do Reino Unido estava fazendo uma fiscalização nos 3 maiores birôs de crédito de lá, que são a Equifax, a Experian e a TransUnion. E o que eles estavam avaliando era que se eles tinham de fato transparência de como que eles estavam usando os dados deles e que eles alegavam que essas empresas elas estariam negociando, enriquecendo e aprimorando os dados dos consumidores sem o conhecimento dos consumidores e vendendo em produtos projetados para empresas, partidos políticos, instituições de caridade para atingir indivíduos específicos e construir perfis sobre eles. Então, quando eu falo isso, não é novidade para ninguém, né? A gente sabe que as empresas se valem muito de bancos de dados, não só para fins de crédito, mas também para finalidades de marketing, de informações que vêm da Serasa. Vou falar Experian, porque agora a gente está falando da empresa lá de fora. Será que de fato, né, eles poderiam colocar essa legitimação, ter esses dados para uma finalidade de avaliação de crédito e depois usar para uma finalidade secundária de marketing, inclusive vendendo esses bancos de dados?
Então foi isso que foi avaliado, tá? Vou falar aqui os dois lados de uma forma rápida. Usavam as informações para avaliação de crédito e para marketing direto. A ICO, né, a autoridade de fora, disse que considerava esse tratamento de dados invisível, que não tinha nenhuma transparência para os indivíduos, mas que tanto a Equifax quanto a TransUnion fizeram melhorias nas suas práticas, retiraram alguns produtos de circulação, mas que a Experian se recusou. E agora ela está enfrentando uma ação onde ela tem que ou cumprir as medidas que estão sendo impostas, ou ela pode pagar uma multa que vai chegar aí perto de 26 milhões de libras. Quais são as condições que estão sendo impostas? Interromper o tratamento de dados que foram coletados de forma ilegal, excluir os dados coletados sem consentimento e que agora estão sendo usados para legítimo interesse, esclarecer aos clientes quais dados que eles têm, né, de onde eles vêm e para que eles estão sendo usados. E eles falam muito sobre a questão da expectativa, né? Será que a expectativa do indivíduo, que esses birôs de crédito, eles utilizem os dados para outras finalidades sem se preocupar com essa questão de transparência com o indivíduo? Falam muito, né, dessas questões de falta de transparência e tudo mais. E a Experian, do seu lado, eles estão defendendo com unhas e dentes o legítimo interesse e dizendo que no fundo é uma interpretação errada da autoridade inglesa e que eles acreditam que isso está indo muito além dos requisitos legais. Eles concordam com a necessidade de fazer a transparência, de dar maior transparência, de indicar na sua política de privacidade. Eles falam que eles têm um portal de privacidade que está muito fácil para os consumidores terem essas informações ali e ter forma de optar por não tratar os dados daquela forma se eles desejarem e que eles vão continuar dessa forma. E aí pergunto para vocês, né? Alguém quer falar alguma coisa desse caso? A minha opinião é que a gente está realmente numa linha tênue aí, tá? E eu já até conversei com o pessoal do jurídico da Serasa Experian aqui no Brasil e eles estavam esperando ainda esse desenrolar dessa ação lá fora. Isso eu até falei, foi em 2018, foi bem quase quando a lei começou, quando a lei foi aprovada. Eles estavam avaliando, mas que eles também se posicionavam por questões de legítimo interesse. Tem um documento que eu vou tentar disponibilizar para vocês ainda, né? Ele está meio anotadinho porque eu fiz algumas alterações, que é a Experian falando, defendendo esse legítimo interesse. Então ele é bem interessante porque você consegue ver os dois lados. Alguém está perguntando se a gente vai salvar a gravação no final. Sim, vou salvar. A gente vai disponibilizar depois. E também as questões dos documentos, todos esses documentos que eu estou comentando, que eu estudei para ter essas interpretações sobre o legítimo interesse, eu vou disponibilizar os links para vocês avaliarem também. E aí quem quiser agora falar alguma coisa sobre esse caso, o que entende, fique à vontade, tá? Deixei aí pouco tempo, né, gente? 5 minutos, mas como sempre a gente acaba falando muita coisa. Ai, que pessoal tímido, né? A gente passa aí do horário das aulas, quando chega na live tá todo mundo quietinho. Acho que a Paula tá quietinha só porque tem pouco tempo para ela falar. Se tivesse meia hora, ela ia querer falar, né? Bom, gente, mas também, eu não sei se é porque, de fato, é muito difícil ter um posicionamento sobre essas questões, né? Se vai ou não vai o legítimo interesse. Se nem o próprio jurídico interno, ou muitas vezes ainda a própria empresa lá na Europa, ela já consegue ter uma diretriz em relação a isso. Mas, de fato, a gente ainda espera um posicionamento das autoridades. Da autoridade nossa, né? O que eu só acho que a gente tem que tomar cuidado é que nos projetos internos é muito difícil a gente trabalhar com uma empresa que eles não têm a utilização de dados, de base de dados vindos de Serasa, Boa Vista, outros birôs, porque virou uma prática muito comum. Então, até que ponto ser uma prática comum
a nossa autoridade pode entender que é uma expectativa, né, do indivíduo, que ele sabe que o dado dele pode estar sendo tratado daquela forma. Então, não sei como que a gente vai ter esse posicionamento. O que eu sempre falo é o cuidado. A gente fala muito, né? Os dados que você tem até a entrada da lei em vigor, você tem um tempo ainda que a gente não está definido para ir se adequando aos poucos. Continuar adquirindo essas bases, avaliar um pouco, até com essas empresas, tá? Eles estão sendo muito transparentes e conversando muito com as empresas a respeito dessa avaliação deles. Eles têm uma posição aí que eles são, nesse caso, operadores e não controladores, e aí acaba também passando uma responsabilidade maior para a empresa. Então, de fato, a gente tem que tomar muito cuidado. Alguém está perguntando aqui para se atualizar em relação às decisões na Europa. O site da ICO é muito bom, ele tem uma parte onde você consegue essa atualização, inclusive por setor. Qual setor que tem julgamentos, os últimos julgamentos, e tem isso, tá? Eu vou ver se eu consigo anotar tudo isso que a gente está falando aqui em um post, tá? Vou ver se eu consigo, não. Vou fazer isso em um post para que fique ali. Então, quando vocês quiserem dar uma olhada aí, amanhã eu já disponibilizo. Tá bom? Gente, queria agradecer muito. A gente tem aqui pouco tempo, mas eu tô muito feliz aqui com todos vocês que estão aqui. Eu acho que a gente tem alunos que viraram amigos, que viraram parceiros, clientes que viraram colegas, e a gente tem aqui todo tipo de contato e que a gente acabou se aproximando, pessoas que eu também não conheço, mas que nas redes sociais a gente conversa muito, então é muito gratificante a gente dividir e compartilhar aqui. E aí, para vocês saberem, toda segunda-feira, até o final do ano, a gente já combinou esses debates. Hoje eu tô falando aqui sozinha, porque a gente acabou decidindo muito em cima, só para a gente conseguir de fato conversar um pouco mais, né? Fora o que a gente já conversa todos os dias aí no nosso grupo de WhatsApp. Mas nas próximas a gente realmente vai ter debate aí com os alunos, cada aluno aí tá escolhendo alguns tópicos e a gente vai continuar com esses debates. E agora aberto para que todo mundo consiga ouvir, para que a gente traga isso aí para cada vez mais pessoas. Obrigada, gente, pelo tempo de vocês e estou à disposição se alguém tiver ainda alguma dúvida, manda mensagem, tá bom? Obrigada, pessoal, por comparecer, tá sempre aí comigo, agradeço muito.